Olá, mais uma live, tudo bem, pessoal? Bom, já vou começar falando sobre um assunto que eu sei que vocês me pedem muito, como calcular o VGV de um negócio imobiliário. Essa pergunta eu recebo há anos, né? Eu tô no mercado desde 2013 e desde 2013 eu recebo a mesma pergunta: como é que eu calculo o VGV de um negócio imobiliário? Então, essa live ela vai ser técnica, para variar um pouquinho. E eu quero que vocês mandem as perguntas de vocês, caso vocês as tenham. Se não entenderem algum termo que eu vou falar aqui, presta bastante atenção e anota tudo que eu vou falar aqui hoje, tá? Lembrando que essa live vai ficar gravada, já dá o like, já compartilha. Vocês sabem como é que o Instagram funciona, então já vai dando o likezinho aí, já vai mandando aviãozinho para o pessoal entender como é que a gente calcula o VGV de um negócio imobiliário. Lembrando que é qualquer tipo de negócio, tá? Então, a gente vai aprender a fazer o cálculo do VGV e, obviamente, eu já vou começar explicando o que é o tal do VGV. Então, dei aí um minutinho para vocês entrarem. Já vou seguir, então. Isso, todo mundo dando like aí. Boa tarde, tudo bem? Para mim, daí bom dia, porque eu ainda não almocei. Então, vamos lá. Eu recebi algumas perguntas na minha caixinha, no que eu abri ontem, falando: Carol, como é que eu aumento o VGV? Carol, como é que eu faço o cálculo? Quais são os riscos que eu tenho na hora de calcular o VGV de um negócio Minha Casa Minha Vida? E o que mais vocês tiverem de pergunta, já coloca aí no chat que a gente vai abordar isso aqui agora, tá bom? Mas eu vou começar do começo. O que é VGV? VGV é o valor geral de vendas. VGV é o valor geral de vendas do quê? Da minha área privativa. Então, para começar, a gente tem que entender que em qualquer empreendimento imobiliário, a gente tem duas coisas. A gente tem a área privativa, que é o que eu vendo, e a gente tem a área comum, que é o que eu não vendo, mas é o que agrega valor ao produto que eu estou desenvolvendo. Então, vamos explicar aqui. Se eu estou falando num condomínio de lotes, a minha área privativa são os lotes. A minha área comum são as ruas, as calçadas, as áreas comuns, a guarita, qualquer área técnica que eu tenha dentro do empreendimento. Então, o que eu vou vender? Eu vou vender os lotes. Os lotes vão pagar a conta do negócio inteiro, ok? Quando a gente fala, obrigada, Cláudia, obrigada, amada. O corte do cabelo ficou bom. Deu uma mudada aqui. Então, quando a gente está falando em empreendimento imobiliário, se isso ficar claro na cabeça de vocês, já é meio caminho andado. A gente tem área privativa e a gente tem área comum. A área privativa é o que eu vou vender. Então, se eu tenho um edifício garagem, a minha área privativa vai ser a garagem, a vaga de garagem, que é o que eu vendo. Se eu estou fazendo um condomínio de casas, lote com casa, a minha área privativa vai ser o lote com a casa. Se eu tenho um empreendimento de... Aí a gente começa a dificultar um pouquinho. Se eu vou para um uso misto, onde eu tenho um shopping, uma galeria comercial no térreo, e eu tenho uma área gourmet, eu tenho salas comerciais, e aí eu tenho uma torre de apartamentos e uma torre de escritórios. O que é a minha área privativa? É tudo que eu vendo, ok? Lembrando que se eu estiver falando de um produto para locação, aí a gente não vai calcular o VGV, não tem VGV, porque não é valor geral de vendas. Aí eu tô falando em ABL, área bruta locável, mas é a mesma coisa. É o que a gente usa para vender. Então, qual é a minha área privativa? É o que eu vendo. Se você entender que existem essas duas coisas, a gente parte para um outro assunto, que é a eficiência. Toda vez que a gente vai desenvolver um produto, e eu fiz uma live uns dias atrás, deixa eu ver que dia foi que eu falei sobre isso. Tem 2 semanas, porque semana passada foi meu aniversário e a minha filha chegou de surpresa, eu não fiz a live, né? Que vocês acompanharam. Na semana retrasada, eu falei sobre rentabilidade e diferentes modalidades de negócio. Então eu falei de Minha Casa Minha Vida, falei de MAP, médio alto, alto, altíssimo, falei do Double A, Triple A. Então eu expliquei que existem diferentes tipos de negócio, que cada negócio vai ter um VGV
vai ter um preço de terreno diferente, vai ter um custo de obra diferente e vai ter uma lucratividade diferente. A gente falou sobre isso. E aí eu pincelei só um assunto que a gente vai tratar aqui hoje, que é o seguinte. Então, como é que eu calculo o VGV de um negócio imobiliário? Primeiro eu tenho que entender que o VGV é o valor geral de vendas do quê? Da minha área privativa, da minha unidade autônoma, daquele objeto que eu vou vender no mercado. Pode ser um lote, pode ser uma vaga de garagem, pode ser uma sala comercial, pode ser uma casa, pode ser um apartamento, pode ser uma laje corporativa. Então o VGV é o cálculo da venda da área privativa, dessa unidade autônoma, dessa vaga, desse apartamento, dessa casa, desse lote. Então, quando a gente entende que no empreendimento eu tenho área comum, corredor, salão de eventos, sala de festas, piscina, guarita, e eu tenho áreas privativas, o apartamento, a vaga de garagem, a loja, a gente entende que a gente tem que separar esses dois em dois grupos. O que eu vendo, que é a área privativa, e o que eu não vendo, mas que agrega valor ao produto. E aí a gente vai falar sobre eficiência. Dependendo do padrão de empreendimento que eu esteja desenvolvendo, eu vou ter uma eficiência diferente. Ou seja, eficiência é a relação entre todo o meu tijolo, toda a minha área construída e a minha área privativa. Então vamos entender. Se eu estou falando de um empreendimento que tem 50% de eficiência, significa que 50% do meu produto é área privativa e 50% do meu produto é área comum. Isso seria basicamente um produto de médio a alto padrão. Quando a gente fala num produto de altíssimo padrão, o que eu tenho em produtos de altíssimo padrão? Eu tenho só uma torre, eu tenho um lazer grande, eu tenho piscinas, eu tenho uma quantidade de áreas de lazer que proporcionalmente ao tamanho da minha obra é maior do que a minha área privativa. Falando isso num português bem claro, quanto maior o padrão do empreendimento, menor é a eficiência do projeto. Ou seja, quanto maior o padrão do empreendimento, menor é a quantidade de áreas privativas dentro desse empreendimento. Se eu tenho um empreendimento com uma eficiência de 40%, significa que 40% de todo o tijolo desse empreendimento é o que eu vendo e 60% é área comum. Então, primeiro, eu falei de VGV. VGV é o valor geral de vendas do que? Da minha área privativa. Depois, eu expliquei o seguinte: quando eu subo o padrão do empreendimento, eu tenho mais áreas comuns. Quando eu desço o padrão do empreendimento, eu tenho menos áreas comuns, eu tenho um produto mais denso. Quanto menor o padrão do empreendimento, Minha Casa Minha Vida faixa 1, faixa 2, faixa 3, maior é a eficiência do produto. Ou seja, em 100% de tijolo, 80%, 90% de toda a minha obra é área privativa. Eu tenho um corredor bem pequeno, eu tenho uma quantidade muito maior de torres para uma piscina só. Então eu tenho uma eficiência de projetos maior. Eu tenho lá 90% de eficiência, 80% de eficiência. Significa que 80% do meu tijolo é área privativa. Por que eu estou falando desses dados? Porque eu vou precisar disso para calcular o VGV de um negócio. Então eu já expliquei, VGV é o valor geral de vendas do que? Da minha área privativa. Quem é a minha área privativa? É a minha unidade autônoma, é o meu apartamento, é o meu lote com casa, é a minha loja, é a minha sala comercial, é a minha laje corporativa, é o meu apartamento. Então o VGV é o cálculo da soma da venda dos apartamentos. Ok, Carol, muito legal, mas como é que eu calculo então o VGV de um terreno? Como é que eu descubro qual é o VGV potencial de um terreno? Aí a gente entra então agora no conceito dessa live. Então, ó, respira fundo, tá? Todo mundo que tá aqui,
Presta bastante atenção. Essa live depois vai para o YouTube. Lá no YouTube você consegue pegar a transcrição dessa live e acompanhar no detalhe. Vai ter legenda. Fica mais fácil de você acompanhar. Mas concentra aqui. Se eu tenho um terreno, eu vou inclusive colocar essa formulazinha na legenda do vídeo. Vocês querem? Comenta aí se vocês querem. Eu vou colocar a fórmula na descrição desse vídeo aqui, tá? Se eu conseguir colocar toda a fórmula, porque às vezes a legenda não fica tão grande, a gente não consegue colocar uma legenda tão grande. Mas eu vou colocar a descrição dessa legenda aqui no... A descrição da fórmula eu vou colocar aqui na legenda, por favor. Então vamos lá, concentra aqui. Se eu tenho um terreno, eu vou falar vários conceitos técnicos aqui. E no final, não entre em pânico, não. Porque no final, eu explico como é que você consegue ajuda para fazer isso. Então, concentra aqui, fica comigo. Vamos lá. O print, amada, não sei se vai ficar tão bom, não vai não. Vai dar para tirar um print aí, da tela. Vai tirando um print aí, gente, quem tá no celular. Mas vamos lá. Então vamos lá, concentra aqui, gente, Como é que a gente calcula então o VGV de um negócio imobiliário? Qualquer que seja o negócio, tá? É a mesma estrutura, é a mesma estratégia. Então presta atenção aqui. Se eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados. Então, eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados. Qual é a primeira coisa que eu tenho que descobrir? Eu tenho que olhar qual é a legislação desse terreno. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar a legislação do terreno para entender quais são os potenciais que esse terreno tem. Carol, eu sou advogado, me ajuda. Carol, eu sou corretora, não entendo nada do que você está falando. Aí, a gente precisa tomar duas decisões. A primeira... Ou você vai sempre ter um arquiteto para fazer isso por você, ou você vai aceitar que dói menos e vai aprender a fazer isso. Você tem duas oportunidades. Ou você vai ter um arquiteto para fazer isso para você para sempre, ou você vai aprender a fazer isso aqui. Ok? Então vamos lá. Chegou um terreno para você. Como é que você faz o cálculo do VGV de um terreno? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Chegou um terreno. Todo terreno vai ter uma legislação diferente. Vai ter um uso de solo diferente. Então, tem um terreno que vai ter a legislação falando o seguinte. Olha, esse terreno ele tem 1.000 metros quadrados e eu tenho um coeficiente de aproveitamento de 5. Isso significa que eu posso construir 5 vezes a área do lote. Então, eu posso fazer 5.000 metros quadrados. De que, Carol? Aí entra o segundo ponto da legislação. Quando a gente vai aprovar um projeto na prefeitura, a gente não aprova o projeto na prefeitura colocando toda a área de obra. A gente não coloca toda a área de construção. Porque para efeito de aprovação de projetos na prefeitura, nós adotamos um conceito de área computável para efeito de aprovação na prefeitura. Carol, do que você está falando? Eu estou falando o seguinte. Dependendo da legislação da cidade, a cidade quer incentivar que você faça uma coisa ou outra. Então, por exemplo, tem cidades que querem incentivar naquela rua específica que você construa mais lojas no térreo. Então, o que a cidade faz? Ela fala o seguinte, Carol, você que tem esse lote de 1.000 metros quadrados e que tem um coeficiente de aproveitamento de 5, você pode construir 5.000 metros quadrados de área equivalente. Mas, se você construir lojas no térreo, as lojas do térreo não entram no cálculo de área computável. Então, significa que eu posso fazer mais de 5.000 metros quadrados de área computável, Carol? Sim. Esta prefeitura, neste terreno específico, quer incentivar que você coloque loja no térreo. Então, você vai ganhar todas essas áreas das lojas do térreo,
você vai ganhar de presente da prefeitura. Você vai poder executar essa área e ela não vai entrar nos 5 mil. Legal. O que mais não entra nos 5 mil, Carol? Existem várias prefeituras que não colocam no cálculo de área computável os subsolos de garagem, que não colocam as escadas, que não colocam as áreas técnicas, grupo pressurizador, áreas de casa de máquinas. Então, cada prefeitura tem uma legislação específica que ela diz o que ela quer incentivar e o que ela não quer incentivar. Então, além da gente analisar áreas equivalentes, afastamento, né? Porque isso é óbvio que é importante. Quais são os afastamentos laterais? Qual é a altura máxima que eu posso construir? A gente tem que descobrir qual é a área total que esse terreno me permite construir de área computável. E quais são as áreas que não vão entrar nessa conta, nesses 5 mil. Além disso, a prefeitura ainda fala o seguinte, Carol, você pode fazer 5 mil metros quadrados de área computável, mas a gente quer verticalizar ainda mais. Então você pode pagar uma outorga onerosa e você pode fazer não só 5 mil, você pode fazer 7.500. Interessante. Então, esses parâmetros permitem que a gente consiga fazer áreas maiores. E por que isso é importante? Porque o que é o VGV? É o valor geral de vendas do que? Da área privativa. E aí vem um segundo conceito. Quando a prefeitura fala o seguinte, Carol, então nesse terreno de 1.000 metros quadrados, se você pagar a outorga onerosa, você vai poder fazer 7.500 metros quadrados de área computável e você ainda vai poder fazer as áreas de loja no térreo e você ainda vai poder fazer os subsolos de garagem. Então, no final das contas, a minha obra, o meu tijolo, ele fica muito maior do que os 7.500 metros quadrados de área computável, concorda? Dentro do programa Formação, a gente tem uma planilhinha para calcular essas áreas. Então, a gente tem uma planilha de Excel, onde a gente coloca área computável, área privativa. A gente faz essas separações de contas aí para facilitar essa conta. Mas vamos voltar aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados. Eu já descobri que eu posso fazer 7.500 metros quadrados de área computável. E eu sei que eu ainda posso fazer mais 1.000 metros quadrados de subsolo, por exemplo. Então, eu faço 8.500 metros quadrados. E eu posso colocar também no térreo, eu consigo colocar mais 500 metros quadrados de loja. Então, eu cheguei em 9.000 metros quadrados. Certo? E aí, na minha planilhinha lá, eu descobri que tirando as áreas técnicas, tirando caixa de escada, eu consigo chegar em 10.000 metros quadrados. Esses 10.000 metros quadrados são o quê? É todo o meu tijolo. É toda a minha obra. Só que, como eu falei, o VGV não é o cálculo da venda da área privativa. Aí entra na eficiência. Quantos por cento desses 10.000 metros quadrados eu posso vender? E aí entra no conceito de eficiência. Depende do tipo de produto. Então, olha só, até agora, o que eu fiz? Chegou um terreno para mim. E aí, nesse terreno, a prefeitura diz que eu posso fazer 5 vezes a área do lote. E que, se eu pagar a outorga onerosa, eu posso fazer 7 vezes e meio a área do lote. Então, eu cheguei em 7.500 metros quadrados. E por causa dessa legislação, ele diz também que eu posso fazer mais o subsolo sem entrar no cálculo, algumas áreas técnicas também não vão entrar no cálculo, as lojas do térreo, parte dessas áreas também não vão entrar no cálculo. Então eu descobri que eu consigo fazer uma obra de 10.000 metros quadrados. E aí, Carol, como é que eu calculo o VGV disso? Aí entra a análise mercadológica. Dependendo de onde o terreno está,
Esse terreno me permite desenvolver um produto. Minha Casa Minha Vida faixa 2, médio alto padrão, altíssimo padrão, AAA. Então você concorda que dependendo de onde eu estou, dependendo da localização desse terreno, eu posso desenvolver um shopping, eu posso desenvolver um loteamento, eu posso desenvolver um condomínio de lote com casa. E cada um desses produtos vai ter uma eficiência de projetos diferente. Cada tipo de projeto vai precisar de mais ou menos área privativa. Tá perguntando aqui aonde que eu acho a legislação de uso do solo. Na prefeitura, isso não é cartório, tá? Você vai na prefeitura, na secretaria de obras, você vai no local de aprovação de projetos, isso não é cartório. Voltando. Então, quando eu entendo aonde meu terreno está, eu vou entender qual é o tipo de produto que eu posso fazer. E aí entra uma diferença muito grande quando a gente está falando de produto Minha Casa Minha Vida e produto loteamento e produto AAA, por exemplo. Me perguntaram, Carol, como é que eu aumento o VGV de um negócio? Primeiro vamos entender, vamos fazer o arroz com feijão aqui e depois a gente vai brincar com essas variações. Então, por que vocês já me viram fazendo live ou falando assim, loteamento é queimar terreno? Vocês já devem ter me ouvido falar sobre isso em algum momento. Porque eu tenho um terreno muito grande, aonde eu coloco uma unidade autônoma que eu vendo muito barato. Eu vendo uma unidade autônoma por 60 mil. Ah, Carol, mas eu tô fazendo um condomínio que eu vou vender cada lote por 3,5 milhões. Não, aí tudo bem. Agora, na maioria das vezes, quando a gente desenvolve um loteamento, eu pego uma área de vários hectares, eu faço uma malha e eu vendo o solo por 60 mil. Quanto se eu fizesse um desenvolvimento imobiliário, eu ia pegar um pedacinho desse terreno. Ontem eu estava dando mentoria individual para uns mentorados meus, né? E eles estavam analisando vários terrenos. Eram 1, 2, 3, 4, 5 terrenos. E tinham 2 terrenos que, esses 2 terrenos, cada terreno tinha 10 mil metros quadrados. Eu vou resumir aqui muito a minha análise com eles, mas a análise foi a seguinte: existe uma demanda para diversos tipos de produto lá. Então eles estão com um cardápio muito bom. Eles podem desenvolver produto Minha Casa Minha Vida faixa 2, faixa 3. Eles podem desenvolver produto médio alto, altíssimo padrão. Eu falei, vamos focar nesses 2 terrenos aqui em produtos de médio alto e altíssimo. E olha aqui que eu orientei para eles. Nesse terreno de 10 mil metros quadrados, vocês vão fazer 4 condomínios de apartamentos com 2.500 metros quadrados cada condomínio. Não vou entrar tanto no detalhe, porque a mentoria ela é um pouco mais longa, né? Mas eu já dei, inclusive, o mix de produto que eles fariam para esses 4. Obviamente, a gente já tinha feito a pesquisa de mercado e a gente já tinha dados. Então, para mim, é muito rápido fazer esse tipo de análise. Mas a gente colocou 4 empreendimentos, médio alto, padrão, aonde cada um dos terrenos, a gente pegou um terreno de 10 mil, dividiu em 4 terrenos de 2.500 para fazer 4 empreendimentos voltados para médio alto padrão. Do outro lado da rua, no outro terreno de 10 mil, eu falei com eles para dividir o terreno em 2 terrenos de 5 mil metros quadrados e colocar 2 empreendimentos de alto e altíssimo padrão. Vocês já perceberam que eu mexi na eficiência do produto? E que num terreno de 2.500 metros quadrados eu vou colocar uma torre de 20 andares, e que do outro lado da rua eu vou colocar 2 empreendimentos com terrenos de 5 mil metros quadrados e vou fazer um condomínio resort maior. Isso significa que são produtos com potenciais diferentes. E na maioria das vezes, o terreno que eu vou colocar 5 mil metros quadrados vai me entregar um VGV muito maior, com um volume de unidades menor, com uma eficiência menor, mas com uma rentabilidade maior. Então vamos entender aqui. Quando a gente olha para o mercado,
e a gente entende, ó, esse mercado é um mercado que dá para eu fazer um produto médio alto padrão. Vamos voltar lá na live do médio alto padrão, né? Qual a análise que a gente fez do médio alto padrão? E eu falei o seguinte nessa live de médio alto padrão. Eu falei o seguinte: normalmente, num produto de médio alto padrão, o terreno vai custar entre 8 a 15% do VGV. O meu lucro vai estar entre 18% e 25% do VGV. E a minha obra vai chegar a 45% do VGV. Carol, do que você está falando? Volta na live. Volta na live. A live que eu falei sobre rentabilidade, custos e VGVs de diferentes produtos. Volta na live. Ou então já entra logo na minha mentoria para parar de ficar só consumindo conteúdo gratuito aí. Vamos realmente andar mais rápido, né? E entrar nas mentorias, e isso aqui você vai ter acesso a isso muito mais, de uma forma muito mais organizada. Vai entrar no bootcamp que lá eu te ajudo. Mas, então eu tenho um terreno. E aí nesse terreno, eu olhei para o terreno e falei, bom, esse terreno aqui é um terreno que dá para eu fazer um produto residencial, médio alto padrão. E eu já entendi que na legislação eu consigo desenvolver até 10 mil metros quadrados de tijolo. Como é que eu vou descobrir, Carol? Qual é o VGV de um negócio como esse? Aí a gente vai começar a entender de eficiência. E aí tem uma regrinha também para eficiência, né? É óbvio que não existe uma regra... Como é que eu vou falar? É óbvio que não é uma receita de bolo, né? É óbvio que isso pode ter uma variação. Mas anota o que eu vou falar aqui para vocês, porque isso já serve de parâmetro para vocês fazerem a conta de padaria de vocês. Quais são os parâmetros de eficiência de projetos, eficiência de produto, dependendo do padrão do empreendimento? Anota. Se eu estiver falando de um produto popular, Minha Casa Minha Vida faixa 1, eu estou falando de uma eficiência de 75% a 95%. O que é isso, Carol? Significa que 75% a 95% de todo o tijolo que eu tenho é área privativa. Anota. Padrão econômico. O que é o padrão econômico? É o faixa 2 e o faixa 3. O econômico, ele vai de 75% a 85%. A eficiência. Ou seja, padrão, produto Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e faixa 3, eu tenho que ter uma relação entre área privativa e área comum de 75% a 85%. Ou seja, se eu tivesse, nesse mesmo cenário que eu falei, um terreno de 1.000 metros quadrados, onde eu consigo chegar a 10 mil metros quadrados de obra, 75% a 85% desses 10 mil, ou seja, 7.500 a 8.500 metros quadrados teriam que ser obrigatoriamente área privativa. Senão minha conta não fecha. Vamos voltar, vamos devagar. Empreendimento popular. Eu tô falando de 75% a 95% de eficiência. Ou seja, a relação entre área privativa e área comum. Padrão econômico, Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e 3, de 75% a 85%. MAP, médio e alto padrão, de 55% a 75% de eficiência. Lembrando que de 55% a 75%, o produto médio alto padrão tá aqui no meio. O médio padrão tá em 55%. O alto padrão tá em 65%. E o altíssimo padrão tá entre 40% a 50% de eficiência. Significa que dos 10 mil metros quadrados que eu tenho de tijolo que eu posso fazer, de construção possível nesse terreno, nesse projeto hipotético que a gente está fazendo aqui, se eu fizesse um produto de altíssimo padrão, eu faria 4 mil metros quadrados de área privativa.
Se eu fosse fazer um produto de médio padrão, eu faria 5.500 metros quadrados de área privativa. E se fosse um produto de alto padrão, eu faria 6.500 metros quadrados de área privativa. Se eu estivesse fazendo um produto popular, eu poderia fazer 9.000 metros quadrados de área privativa. Então, vocês entenderam a regra do jogo aqui? Se eu tenho um terreno, o terreno tem 1.000 metros quadrados, a legislação me fala o seguinte: olha, Carol, eu tenho os afastamentos, afastamento lateral, afastamento frontal, eu tenho gabarito máximo, mas eu tenho a minha área computável. E esta prefeitura especificamente disse o seguinte: Carol, para esse terreno de 1.000 metros quadrados, você tem um coeficiente de aproveitamento de 5. Você pode fazer 5 vezes a área do lote. Então eu tenho 5.000 metros quadrados de área computável. Se você pagar a outorga onerosa, você sai de 5 para 7,5. Então, ao invés de fazer 5.000 metros quadrados de área computável, você vai poder fazer 7.500 metros quadrados de área computável. Só que tem mais uma novidade, porque esta prefeitura quer incentivar que você faça subsolo de garagem. Então, essa prefeitura disse o seguinte: se você fizer um subsolo de garagem, não vai entrar no cálculo de área computável. Se você fizer 2 subsolos, não vai entrar no cálculo de área computável. Então, vamos supor que a gente fez 1.000 metros quadrados de subsolo. Então, ao invés de eu ter 7.500 metros quadrados de construção, eu tenho 8.500 metros quadrados de construção. E aí, a prefeitura disse o seguinte: Carol, a gente quer que vocês façam lojas no térreo. Se vocês fizerem lojas no térreo, essas lojas também não vão entrar no cálculo de área computável. Então, não entra naqueles 7.500. Ah, então peraí. Eu tenho 7.500 mais 1.000 metros quadrados de subsolo, eu já estou com 8.500. E você está me dizendo que eu posso fazer mais as lojas sem entrar no cálculo de área computável? Então eu cheguei em 9.000 metros quadrados de obra. Carol, a gente também não quer que entre nesse cálculo de área computável as áreas técnicas, as garagens, grupo pressurizador, shafts. Então você faz o quê? Você chega, essas áreas técnicas também não entram nos seus 9.000 metros quadrados, nos seus 7.500 metros quadrados. Então você chega a 10.000 metros quadrados, por exemplo. Aí você vai para o padrão de empreendimento e você vira e fala o seguinte: ok, então se eu trabalhar esses 10.000 metros quadrados para um produto de altíssimo padrão, eu vou ter numa eficiência de 40%, ou seja, a relação entre área privativa e área comum de 40%, eu vou ter 4.000 metros quadrados de área privativa. Se esse produto é um produto que eu vou vender a R$10.000 o metro quadrado, 4.000 vezes 10.000, 40 milhões de VGV. É assim que eu calculo o VGV de um empreendimento imobiliário. Simples assim. Então, vamos recapitular. Você precisa entender: qual é a legislação do terreno específico que você está atuando? Qual é o coeficiente de aproveitamento deste terreno? Quantas vezes a área do lote você vai poder colocar no seu cálculo de área computável? 2, 3, você vai descobrir tudo que entra no cálculo de área computável. Ah, a prefeitura quer que eu faça torres mais altas. Então, eu posso colocar sobressolo de vaga de garagem que não vai entrar no cálculo. A prefeitura quer que eu coloque subsolo, não vai entrar nesse cálculo. Então, eu vou descobrir o que a prefeitura quer e tudo que entra no cálculo de área computável. Depois, eu vou entender mercadologicamente, eu vou olhar para o mercado e eu vou entender: esse terreno é melhor desenvolver um produto Minha Casa Minha Vida faixa 2, faixa 3, médio alto padrão, alto, altíssimo. Qual é o produto ideal para esse terreno? Aí eu vou olhar quais são os preços praticados no mercado para esse tipo de produto. Se eu for fazer um produto de altíssimo padrão, o preço do metro quadrado é R$100.000 o metro quadrado. É um AAA, é 100 mil. Não, é um produto médio alto padrão. Eu vou vender ele por R$9.000 o metro quadrado. E aí eu vou multiplicar a minha área total, né? Esses 10.000 metros quadrados, pelo
coeficiente de proporcionalidade, que é o quê? Qual é a eficiência de projetos para um produto de altíssimo padrão, para um produto MAP, para um produto econômico, para um produto popular. Vou multiplicar pelos 10 mil, então, nesse mesmo terreno, se eu estivesse fazendo lá um terreno de esses 10 mil metros quadrados, se eu estivesse fazendo um produto popular e eu colocasse a minha eficiência de 0,9, né? Tô sem minha calculadora aqui, gente. Vou pegar aqui. Vou fazer essa conta pra gente aqui, ó. Se eu tivesse lá os meus 10 mil vezes 0,9, 9 mil metros quadrados e a metragem fosse de 6.500 vezes 6.500, eu faria um VGV de 58 milhões. Se eu tivesse fazendo 58 milhões e 500. Se eu tivesse fazendo nesse mesmo terreno, fiz a conta errada ali da outra vez. Se eu tivesse fazendo nesse mesmo terreno 10 mil metros quadrados vezes 40%, vezes 0,4, me deu 4 mil metros quadrados. E esse produto de alto padrão, eu posso vender ele a 20 mil, vezes 20 mil. 20 mil. Daria um VGV de 80 milhões no mesmo terreno. Só que a diferença é que numa situação eu estou fazendo um produto que eu vou vender mais barato e eu vou ter mais unidades. Na outra situação eu vou vender um produto num valor mais caro e eu tenho menos unidades. Num eu tenho 4 mil metros quadrados de área privativa, no outro eu tenho 9 mil metros quadrados de área privativa. Essa é a análise. Deixa eu ver as perguntas que vocês mandaram aqui. Se for coisa que eu já respondi, eu não vou nem pegar. Deixa eu ver aqui o que tem de pergunta de vocês. Ah, tá. Tem alguém fazendo pitch aqui de venda na live. Obrigada por usar os meus... Solução Invest, obrigada por usar os meus seguidores. Como calcular a eficiência utilizando a relação entre as áreas reais ou as áreas equivalentes? Ah, ótima pergunta, Gilson. Ao calcular a eficiência, utilizam-se a relação entre as áreas reais ou a relação entre as áreas equivalentes? Entre as áreas reais, tá? A área equivalente, eu nem vou entrar muito nesse detalhe aqui, que senão vai explodir a cabeça do pessoal. Mas a área equivalente é para orçamento, tá? Esse coeficiente é uma relação de tijolo mesmo. Quantos % de toda a minha área construída eu vou vender e quantos % de toda a minha área construída é área de lazer? Então eu vou utilizar a área real, tá? Do quadro da NBR, Gilson. O Werner tá perguntando aqui, aumentar o VGV de um mesmo terreno, seguindo as diretrizes do município. Ah, e a parte de tirar leite de pedra? Que é o seguinte, eu falo muito isso, né? Quem desenvolve um negócio imobiliário, um produto imobiliário, não é o arquiteto. Quem desenvolve o produto imobiliário é o desenvolvedor, é o loteador, é o incorporador, é o dono do negócio. Agora, quem lapida e entrega a melhor solução arquitetônica é o arquiteto. Então, o que acontece? Eu estava dando mentoria sobre isso exatamente. Quando você contrata um arquiteto ruim, e aí eu vou até melhorar minha frase, por exemplo, quando você contrata um arquiteto que está acostumado a fazer projeto de mansão, não necessariamente ele vai ser um bom arquiteto para desenvolver um projeto de uma torre de apartamentos de médio alto padrão. Por quê? Porque eu vi isso na mentoria que eu dei semana passada. Chegou o projeto de arquitetura do meu mentorado com um corredor de 2,20 metros. Um corredor, gente, um hall de elevadores gigantesco, como se fosse assim, um salão de espera de um apartamento de luxo. E nem era um apartamento de luxo. E aí foi muito interessante porque eu falei com ele, esse corredor aqui, ele precisa ter, pela legislação, ele precisa ter 1,20 metro, pela legislação que ele me apresentou. Se fosse um produto de altíssimo padrão, você poderia fazer esse corredor com 1,5 metro.
Só que só por causa desse corredor, que era uma torre com muitos pavimentos, ele estava perdendo muito dinheiro. Aí depois eu fui olhar as áreas técnicas que ele estava fazendo para colocar ar-condicionado, também estava gigantesco. A cozinha estava larga demais também. Então eu dei uma leve enxugada no produto. Ele voltou 15 dias depois na mentoria e ele falou que na hora que ele viu o orçamento dele, eu gerei um aumento de lucro dele de 3 milhões só fazendo esse ajuste de eficiência de produto. Por quê? Porque ele estava tendo uma área comum muito maior do que a área comum necessária para ele vender o produto pelo preço que ele queria. Então, só da gente enxugar os corredores, a gente já ganhou um ganho de 3 milhões. De forma clara. Aí a gente entra em alguns outros pontos. Que aí é onde o arquiteto vai entrar bastante. Quando a gente está trabalhando em produtos, por exemplo, Minha Casa Minha Vida faixa 2 e 3, e também estava dando mentoria para um mentorado que estava trabalhando com esse tipo de produto, eu vi um erro muito grave na planta. Porque a planta desse produto é um produto que vai ser replicado em escala, né? Então, a planta do pavimento tipo, a gente tem que pensar com muito cuidado. Não que a gente possa pensar de qualquer jeito o embasamento e as áreas comuns, não é isso. Mas a parte que a gente vai replicar é o pavimento tipo. Então, a unidade autônoma, o apartamento, é um lugar que a gente tem que pensar com muito critério. E eu reparei que tinha um quadradinho de área sendo desperdiçada entre a cozinha e os quartos. Eu não lembro a metragem, mas eu acho que eram uns 3 metros quadrados. 3 metros quadrados, vamos lá. 3 metros quadrados vezes 130 apartamentos. O custo de obra para vender pelo mesmo preço. Porque a Minha Casa Minha Vida. Então é um produto meio que padrão, vira commodity. Eu vou vender por 350 mil. 3 metros quadrados, vamos lá. Falando de obra, 3 vezes 160, vai. 480 vezes 2.500, que era o custo de obra dele, eu gerei uma economia de 1.200.000 na obra dele. Para um produto que a Minha Casa Minha Vida faixa 2 e 3, ele não tem 1.200.000 para queimar. Então esse é o poder de 3 metros quadrados. Certo? Você aumentar a eficiência do produto sem mexer no VGV, porque no caso dele, o VGV já estava determinado. Ele ia vender o apartamento por 350 mil, 330 mil, porque ele queria pegar o faixa 3. Esse é o impacto. Vamos lá. Prefeitura. Tem mais pergunta? Deixa eu ver. Não vou responder sobre pesquisa de mercado hoje, não. Hoje não é o assunto. Vou fazer uma live sobre pesquisa de mercado. Qual prefeitura? Qualquer prefeitura. A pessoa já respondeu aqui embaixo. Mais alguma pergunta? Não. Encerramos então, gente? Bom, eu espero que essa live tenha ajudado vocês. Recapitulando, você tem que saber o tamanho do terreno, saber a legislação do terreno para entender o coeficiente de aproveitamento, entender o que entra no cálculo dessas áreas computáveis, o que não entra no cálculo de área computável, entender de eficiência de produto, cada tipo de produto vai ter uma eficiência diferente, escolher o tipo de produto que você quer fazer de acordo com a localização do terreno, fazer o seu projeto com essa eficiência bem feita, não desperdiçar a área onde você não precisa, multiplicar pelo preço de venda do metro quadrado médio da região e correr para o abraço. Essa conta ela é muito importante para você fazer antes de comprar o terreno, antes de negociar. É muito importante você saber fazer essa conta na hora que você está negociando. Se tem 3 terrenos, a mentoria que eu dei ontem foi exatamente essa. Eles estavam com 5 terrenos. Eu falei, gente, vocês vão planilhar esses 5 terrenos, vão fazer a conta de VGV, vão descobrir qual é o melhor terreno. Carol, o melhor terreno é o que tem o maior VGV? Não. O melhor terreno é o que tem o maior VGV, com a maior rentabilidade, com menor esforço, com maior demanda, com terreno mais destravado, com menor prazo de aprovação. Então é uma análise de multi-indicadores. Mas o VGV faz parte dessa análise. Qual é a outra análise que a gente tem que fazer? Qual é o produto que vai me dar maior lucro? E qual é o produto que vai ser vendido mais rápido? E qual é o produto que vai ter o maior VSO? Certo?
Do VGV, quantos por cento tira de comissão do corretor? E dos impostos? Impostos, se você fizer o patrimônio de afetação, os impostos, partindo para o RET, Regime Especial de Tributação, impostos, somente 4%. Comissão do corretor, depende do mercado. Tem mercado que paga 4%, 5%, 6%. Se é um produto de alto luxo, eu já vi pagar 7%. Então depende também do mercado, onde você está e do tipo de produto que você está desenvolvendo. Beleza? Gente, fico por aqui. Eu vou divulgar alguns temas para a gente votar nos stories, para a gente escolher o tema da próxima live de quarta-feira. Quarta-feira eu vou fazer live quarta-feira, meio-dia, normal. E tá chegando IP Experience, né? Sexta que vem, dia 21, a gente começa o nosso primeiro IP Experience de Brasília. Aonde, gente, eu vou falar sobre tudo isso aqui. Nós estamos nos últimos ingressos. Não tem mais ingresso VIP à venda, acabaram seus ingressos. A gente ainda tem alguns ingressos executivos. Então aproveita, gente, paga o preço do conhecimento, vem para Brasília, vem aprender comigo de verdade, todas essas contas, todas essas análises, como é que a gente escolhe um terreno, como é que a gente negocia uma área, como é que a gente atrai investidores, como é que a gente monta um business plan, como é que a gente desenvolve negócio imobiliário de forma profissional. Então vem me encontrar, vem me dar um abraço, vem me conhecer, vem tirar dúvida, vem participar de um network de altíssimo padrão, porque a gente só tem desenvolvedores e empresários do mercado imobiliário aqui. Então, dia 21 e 22, sexta e sábado, a gente vai ter a 4ª edição do IP Experience. A gente aí já passa aí de 1.500 participantes totais, né, de todos os eventos que a gente já fez. E ao domingo você vai ter a oportunidade, todo mundo que vai estar no IP Experience vai ter a oportunidade de me encontrar num almoço VIP super exclusivo. E quem já é meu mentorado já vai participar desse almoço, mas a gente vai abrir oportunidade para que todo mundo que está dentro do IP Experience possa participar desse evento. No ano passado, em São Paulo, só no almoço a gente teve 150 incorporadores, desenvolvedores, fazendo um network incrível. Monique, você estava nesse almoço no ano passado, em setembro. Então eu espero vocês, link da bio, a gente está nos últimos ingressos, vem me encontrar e vem aprender a desenvolver negócio imobiliário de forma profissional. O mercado imobiliário é para todo mundo e ele pode ser para você, desde que você pague o preço do conhecimento. E pagar o preço do conhecimento não é simplesmente pagar o preço do conhecimento, mas é pagar o preço do conhecimento de você entrar numa mentoria, de você adquirir conhecimento, de você aplicar esse conhecimento de forma profissional e desenvolver negócio de verdade. Dentro das nossas mentorias, a gente já passou de 25 bilhões em VGVs desenvolvidos e vocês todos podem participar. Paulo! Fiquei sabendo que eu recebi um presente de aniversário do Paulo aqui em casa. E daqui a pouco, terminando essa live, eu vou descer para saber o que eu ganhei de presente. Eu vou mostrar nos stories, tá, Paulo? Vou mostrar o que eu ganhei de presente. Gente, obrigada. Bora, Elinara. Bora, meu amor. Gente, obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada pela presença de vocês. Essa live vai para o YouTube também. E anotem esses números que eu coloquei aqui. Já deixa seu like, se você não deixou seu like até agora. Comenta o que você quer saber mais. Manda suas dúvidas aqui na descrição dessa live, que eu vou deixar fixa aqui no feed do Instagram. Vou deixar também no YouTube. Manda suas dúvidas e manda também mais sugestões de temas. O que vocês querem que eu aborde pra gente falar na semana que vem, na live de quarta-feira. Um beijo pra vocês, obrigada pela presença. Vou descobrir agora o que eu ganhei de presente do Paulo. Tchau, gente!